Olá, seja bem-vindo a mais um encontro comigo aqui no nosso programa de entrevistas. Sempre estou aqui, você já sabe, com um tema que pode melhorar a sua vida. Hoje o meu convidado é uma pessoa que há mais de 20 anos tem me ajudado a ser uma pessoa melhor. Eu me refiro a Luiz Antônio Namura, Luiz Namura, que é autor, empresário de São José dos Campos, de São José para o mundo, né, Luiz? Graças a Deus. Daqui a pouquinho vamos falar por quê. Perfeito. Autor desse livro aqui, ó, olha que maravilha. Yes, you can. Sim, você pode, né? Com certeza, todos nós podemos, Todos né? nós podemos. Então já a gente vai falar sobre por que a gente pode, como é que a gente pode, como fazer para chegar lá. Mas antes eu quero só falar um pouquinho de você para que as pessoas saibam um pouco dessa experiência profissional de mais de 40 anos, né, Namura? Como Verdade. é que é isso? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com a Branches, com todos vocês, para a gente trocar um pouquinho de ideias sobre empreendedorismo, que é uma coisa tão comum hoje em dia, muita gente buscando empreendedorismo. Como você sabe, eu sou engenheiro, me formei no ITA, portanto vim para São José dos Campos já nos idos de 1972, fui aluno do ETEP, professor do ETEP, depois fiz o ITA, professor de cursinho e resolvi empresariar, abrindo a minha primeira empresa em São José dos Campos, que eram cursos de computação. O pessoal mais velho já sabe disso, DataPro, era uma escola de computação que havia em São José dos Campos. E aí começou a atividade empresarial, que a gente vai discutir aqui como a gente fez para chegar lá e todo mundo pode chegar lá se respeitar alguns princípios. É isso que a gente vai conversar com a Branches e com todos vocês. Depois de 40 anos, mais de 40 anos, é evidente que está tudo resumido no livro. Tudo explicado, passo a passo. Quase tudo. Quase tudo. Agora, o que esse livro tem a ver com aviação? Ah, muito legal. Quem faz o ITA é uma escola de engenharia e tem a engenharia aeronáutica. E nessa época eu fui mordido pela mosquinha da aviação, a Branches. Fiz lá uns cursos teóricos, voei com alguns amigos meus, mas acabei não tirando o brevet. 30 anos depois, um amigo meu apareceu com um helicóptero, falou, vamos voar de helicóptero. E eu achei aquilo maravilhoso. Bom, aí a mosca mordeu de vez e eu resolvi virar piloto. Estudei, fiz cursos aqui em São José dos Campos, no Campo de Marte, e me tornei piloto comercial de helicópteros. E aí tem um paralelo com o empreendedorismo, porque a gente muitas vezes ouve falar, eu queria fazer minha empresa decolar. Quando eu escutei essa frase, eu falei, tem tudo a ver com aviação, porque você coloca um avião na cabeceira, você coloca uma empresa para iniciar com as suas ideias na cabeceira também de uma pista virtual, você levanta voo, você lança a empresa, lá em cima você tem turbulências, a empresa tem problemas também. Enfim, existe um paralelo que você pode usar essa metáfora da aviação para fazer com que a pessoa, desde o início da sua ideia, comece a conceber a sua ideia, até que ela coloca a empresa para voar e decolar. E daí saiu o nome do livro, Yes, You Can, como fazer a sua empresa decolar. São 15 capítulos. 15 capítulos. 15 capítulos em que você exatamente pega um voo. Ele tirou o brevet de piloto de helicóptero e saiu para voar e trouxe essa metáfora para nós aqui. Então, ó, plano de voo. Vamos, para a gente poder ganhar bastante tempo aqui, plano de voo, a palavra-chave planejamento. Essa é uma conexão interessante para se fazer nessa hora em que eu estou me planejando para poder levantar o helicóptero, levantar a minha empresa? Você tem certeza que qualquer hora que você entra num avião, o piloto fez um plano de voo, ou seja, onde ele está, para onde ele quer ir e quais são as alternativas. A mesma coisa você tem que fazer com a sua empresa, um planejamento. Hoje existe um modelo chamado Canvas, que é muito simples, você responde 3 ou 4 perguntas. Qual é o meu produto, para quem eu vou oferecer esse produto, por que canais eu vou oferecer, franquia, venda direta, seja o que for, quanto eu vou ter que gastar, quais os custos e qual a receita prevista. Então, assim como você faz um plano de voo para colocar uma aeronave para chegar num destino, você faz um plano de voo para a sua empresa chegar no destino que você quer. Existem alguns critérios obrigatórios para que uma aeronave deve seguir para que não haja problema de queda, alguma coisa assim. É obrigatório. É o checklist. Você coloca isso aqui também para uma empresa. Ou seja, depois de fazer o checklist, a hora de acionar os motores. Aí eu resgato uma palavra-chave que você põe aqui, montagem da equipe. Como é que é isso? Fundamental. No começo não é equipe, é eu-equipe. Quando eu montei minha primeira empresa, era eu e mais 2 pessoas fazendo tudo. Dava aula, fazia os planejamentos da empresa, colocava ela para funcionar, fazia marketing. Com o tempo,
a empresa vai tendo mais recursos e você vai montar a sua equipe. E aí, o que você precisa para montar a sua equipe? Gente competente. E como é que você faz para encontrar essas pessoas? Elas têm que ter 3 características: caráter, competência e comprometimento. Se não tiver caráter, quem você contratar, mais dia, menos dia você vai ter problema. Se não tiver competência, não vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. E se não tiver comprometimento, não vai querer fazer aquilo que precisa ser feito. Portanto, faltando qualquer um desses itens, caráter, competência ou comprometimento, você perde a confiança. Perdeu a confiança, acabou. Então, ao contratar uma equipe, procure pessoas que demonstrem caráter, competência, comprometimento e que sejam melhores do que você, para que elas respondam as perguntas que você não consegue responder. Aí você monta uma equipe campeã. Pessoas baratas, vamos dizer, no salário, muitas vezes saem caras. E pessoas mais experientes saem muito barato porque dão um grande retorno para você. Pensa nisso. Uma coisa que me atraiu muito nesse livro, e eu li esse livro aqui, tenho estudado bastante esse livro desde que foi lançado, você coloca umas frases assim instigantes, né, companheiro? Você escreveu uma aqui muito interessante. Quando o perfeito não é possível, faça do possível algo perfeito, né? Isso serve também para esse mundo do empreendedorismo, né, Namura? Fundamental. Uma das coisas que trava empreendedores é buscar a perfeição. Ninguém chega na perfeição sem treinar muito o que está fazendo. Então, quando você lança alguma coisa, lance imperfeito, não tem problema. Se você tiver que escolher entre lançar rápido e lançar perfeito, lance rápido e vá consertando com o tempo. Todas as empresas que têm sucesso fizeram isso, porque chegar no consumidor antes do seu concorrente é mais importante do que chegar perfeito. Então, ache o rumo. E qual é o rumo certo que qualquer empresa tem que ter? A necessidade ou o desejo do seu cliente. Um erro que eu cometi, Abranches, no começo, por ser engenheiro, eu tinha uma ideia de um produto, concebi o produto e depois ia buscar o mercado. Não faça, não cometa esse erro que eu cometi durante quase 10 anos. Vá ao mercado, descubra uma dor do seu cliente, uma necessidade, um desejo, e aí vai fazer um produto. Esse é o rumo certo. Na hora que você acha o rumo, ou seja, o que você quer resolver para o seu cliente, simples. Aí você lança rapidamente o seu produto ou serviço e com o tempo, com a experiência, você vai melhorando o seu produto. Então, entre perfeito e rápido, primeiro você tem que ser rápido, para depois buscar a perfeição. Olha, a gente já está dentro do helicóptero, a gente já fez o checklist, já está tudo preparado. Nós vamos decolar, viu, gente? Vamos decolar. Só que no próximo bloco, vamos falar como é que é a conexão dessa decolagem que o Namura coloca no livro dele, tá aqui, ó, Yes, You Can. Como fazer a sua empresa decolar, essa é a hora, hein? A decolagem, como fazer para administrar de maneira eficaz a sua equipe. Daqui a pouquinho, tá já. E aí, tá gostando do voo? Pois é, aqui no Agora é com Abranches você levanta voo, você vai para o plano de cruzeiro, você enfrenta as turbulências, aterrissa num terreno capaz de te trazer o seu conforto, capaz de te mostrar que você pode demonstrar suas competências. É para isso que nós estamos aqui conversando com o Luiz Namura, autor desse livro fantástico. Ó, aqui está, Yes You Can. Ele lançou esse livro para explicar mais de 40 anos de experiência. E eu estou falando aqui, já que você é piloto, né? Um dia nós vamos passear de helicóptero, hein, rapaz? Vai ser um prazer. Com você pilotando, tá bom? Vai ser um prazer. Um prazer. Já sei que você sabe fazer muito bem isso. Decolagem, palavra-chave, administração da equipe. Eu preciso ter uma capacidade de ter uma equipe pensando junto comigo para eu poder colocar, para sair do eu-equipe para a equipe e aí subir, né? E aí eu tô lá no voo, lá em cima já o plano, perenidade da empresa. Você coloca isso para a gente poder refletir no seu livro. O que você quis dizer com isso? Perfeito. Uma empresa, ela tem que ser perene no tempo. Nós estamos há 40 anos administrando. E como nós fazemos isso? Inovando. Sem inovação, Abranches, você não consegue, no mundo com tantas inovações, permanecer no mercado. Essa é a palavra da moda. É a palavra fundamental. Ela é tão fundamental que nós temos uma metáfora que nós usamos, um acrônimo que nós usamos, chamado PRICE. P, você tem que ser perseverante se você quiser ter uma empresa e fazê-la rentável e sustentável. Ou seja, com muita luta, muito esforço.
R, você tem que obter resultados. O I, que está no meio dessa palavra price, é inovação. Se nós estivéssemos hoje fazendo a mesma coisa que nós fazíamos há 30 anos atrás, nós não teríamos os resultados que a gente tem. Então, para você ter perenidade, você tem que inovar. O C dessa palavra price que eu estou falando para você é cooperação. Eu costumo dizer que Santos Dumont fez o 14 bis, mas ele não faria um Boeing 737 sozinho. Você precisa equipe, cooperação. E o E de equilíbrio, porque você vai ter muitas decisões que às vezes pendem para o marketing, às vezes pendem para o financeiro, você tem que equilibrar. Então esse acrônimo, Price, perseverança, resultado, inovação, cooperação e equilíbrio, pode ser um guia que oriente as decisões das pessoas que estão na sua empresa. Elas têm que decidir sozinhas por você, mas para isso você tem que dar uma bengala, uma muleta, ou seja, um princípio sobre o qual elas pensam para decidir. Eu sou perseverante? Não, então eu tenho que ser perseverante. Eu trago resultados com essas minhas ações? Não, então eu tenho que buscar trazer resultados. Eu estou inovando? Não, então eu tenho que buscar informação, congresso, feira, seminário, para saber o que está acontecendo no mundo e poder inovar. Eu trabalho em cooperação com os meus companheiros ou não, de forma solitária? Hoje em dia não dá para você trabalhar de forma solitária. E tem equilíbrio nas decisões? Então esse é um conjunto de 5 letrinhas, 5 palavrinhas que pode ajudar muito a tua equipe a decidir entre o certo e o errado. E no meio delas todas está a inovação, que é aquilo que permite a perenidade. Às vezes aquilo que é prescrito, e algo que é prescrito dentro de uma grande corporação, é aquilo que previne problemas. Nem sempre o que é prescrito é cumprido e aí vem as circunstâncias humanas muitas vezes. E isso pode trazer ou não um sofrimento para o trabalhador. Eu comparo isso com as turbulências do voo. Como administrar essas turbulências quando elas aparecem fora daquilo que está previsto para dar certo? Fantástico isso. Não existe voo que não exista, que não existe nenhuma aeronave que ao voar eventualmente não enfrente uma turbulência. Não existe empresa que ao operar de vez em quando não enfrente uma turbulência. O que é a turbulência para a empresa? São as crises. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, econômica, social, talvez a maior dos últimos 100 anos. Isso é crise. Quando acontece uma crise, o status quo de tudo que está acontecendo se modifica. Eu estou muito em São Paulo e eu passo, por exemplo, na Rua Augusta e vejo lá uma série de empresas que fecharam as portas. Por quê? Porque não entenderam o século XXI e que poderiam fazer as coisas que elas fazem fisicamente através da internet. Então a crise sempre vai desestruturar o mercado. Algumas empresas vão falecer e outras vão aproveitar a oportunidade que a crise dá para se fortalecer. Então na crise, assim como na aviação, você tem que ter planejado, ter um plano B de contingência se acontecer isso que eu faço. Então, você quer viver as crises sem tanto problema? Você tem que se antecipar. E como é que você se antecipa? Tendo informações sobre o que está acontecendo. Tendo informações sobre o que está acontecendo ou por vir, você se planeja. E durante a crise, baixa a velocidade das suas ações, espera a turbulência passar como se você estivesse num mar muito revolto, espera a turbulência passar, começa a enxergar quais são as oportunidades que aparecem, porque sempre aparecem novas oportunidades. E aí, se você é empreendedor, você tenta tirar proveito dessas oportunidades. Você coloca, inclusive, nesse momento do livro, tem uma parte muito interessante que eu quero que você fale conosco aqui, é que, às vezes, a solução está aí dentro de você, está dentro de mim, e às vezes a gente dormindo pode encontrar essa solução. Você fala como fazer para que o seu cérebro trabalhe para você enquanto você dorme. Explica isso daí. Olha, isso é maravilhoso. Eu vou ser muito rápido porque esse assunto demandaria assim quase que uma aula, mas é muito interessante. Você tem o consciente e o inconsciente. O consciente, a parte racional, é quando você usa para resolver. Alguém dá um problema, você pensa, você conhece matemática ou física ou qualquer outra área de negócio, você tenta resolver. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue. O que você tem que fazer nessa hora? Relaxar. Você já viveu essa experiência? Você tinha um problema, tentou resolver, não conseguiu resolver e foi dormir. No meio da noite você acorda, eureka! Encontrei a solução. Por quê? Porque ao não conseguir resolver no nível consciente, o seu cérebro ficou incomodado. E o nível inconsciente, que é como se fosse um computador em alta velocidade, ele faz conexões as mais malucas possíveis. É por isso que de vez em quando a gente tem sonhos malucos.
Quem gosta disso vai ler Jung, né? Que ele explica melhor os sonhos do que eu, que não sou psicólogo. Mas, enfim, o nível consciente é um computador que trabalha lentamente, com lógica. O nível inconsciente, ele trabalha de forma alucinada, em alta velocidade, sem lógica, e busca conexões. De repente, uma dessas conexões é a solução. Aí sai do nível inconsciente e vai para o nível consciente e você acorda. Então, quer fazer seu cérebro trabalhar para você enquanto você dorme? Estude sobre o assunto que você quer resolver, o problema que você tem. Trabalhe muito sobre esse assunto de forma consciente. Se resolveu a questão, ótimo. Se não resolveu, desliga. Vai jogar futebol, vai jogar baralho, vai dormir, vai nadar, vai brincar com seus filhos, vai fazer qualquer outra coisa que não seja a solução do problema. Nesta hora, o nível inconsciente começa a trabalhar violentamente e ele acha uma solução para você. Você já viveu isso. Você precisa treinar isso. Colhe informações, trabalha sobre essas informações e desliga. Você vai ver a potência que teu cérebro tem. Olha, a gente vai aterrissar, viu? Tá na hora de colocar esse helicóptero do voo já em terra de novo. No próximo bloco tem muita coisa para falar ainda nesse momento da aterrissagem da nossa aeronave. Até já. Estamos colocando a nossa aeronave, já se preparando para, colocar a aeronave no chão de novo. A gente está aqui preparando para falar também da empresa que corre o risco de quebrar. Luiz Namura, autor do livro Yes You Can, sabe muito bem disso. Ele coloca nessa hora em que se fala sobre o preparo do pouso. O que quebra uma empresa, Namura? Duas coisas quebram uma empresa, só duas. Falta de cliente e fluxo de caixa negativo. Custos fixos altos. Portanto, teste as suas ideias antes de montar a empresa. Você cria um protótipo daquilo, vai ao mercado e vê se a ideia funciona. Se a ideia funciona, você vai criar a empresa. E troque custo fixo por custo variável. Eu vejo muita gente querendo gastar todo o seu fundo de garantia para montar uma loja e depois não tem dinheiro para operar essa loja. Você não deve fazer isso. Tudo que for custo fixo, você tenta não fazer. Então faz um delivery, por exemplo, para começar. Nesse delivery, você não tem o custo do aluguel. Tudo que você puder pagar com a receita que você tem é fundamental para ter sucesso e evitar que sua empresa quebre. Portanto, empresa quebra por dois motivos. Não ter cliente porque o produto não satisfaz uma necessidade ou um desejo. E custos fixos altos. Você tem que diminuir os custos fixos. Com isso, você tem mais chance de ter sucesso. Num mundo tão turbulento como esse, como é que fica na cabeça do empresário saber a hora de esperar e a hora de avançar? Essa é uma questão muito difícil, mas a hora de esperar ela não existe, a hora é sempre de avançar. Apareceu uma oportunidade, avance, se jogue. No mundo que nós estamos vivendo hoje, não é o grande que come o pequeno, é o rápido que engole o lento. Se você for lento demais, alguém vai vir porque as ideias proliferam na internet, nos meios de comunicação, vai pegar aquela ideia e vai fazer antes de você. Então seja rápido, muito rápido. E entre na cabeça do consumidor, coloque uma bandeira na cabeça dele com a sua marca. Seja o primeiro, não seja o segundo. Isso faz toda a diferença. Você coloca no seu livro, eu percebi logo no começo, falando da importância da equipe, mas também no fim, na hora de taxiar a aeronave, você fala do líder ou chefe. Essa diferenciação é fundamental, né? Porque você está falando de gente de novo, não apenas da ideia. Fantástico. Chefe manda, líder comanda. O chefe faz com que as pessoas, ou ele obriga as pessoas a fazer aquilo que ele quer. Isso é horroroso. O líder vai junto com as pessoas e vai à frente, ele dá o exemplo. Então essa é a grande diferença. Chefe manda, líder comanda. E quando saber a hora de se preparar para o próximo voo, Namura? Assim que as oportunidades aparecem, você vai se preparar para o próximo voo. Ou seja, no dia a dia da empresa, você está se preparando para o próximo voo. E quando você tem informações sobre novas oportunidades, você avalia essas oportunidades e se elas são interessantes para você, está no seu métier, você se lança para essas oportunidades. Esse negócio de ter coragem para fazer alguma coisa, a coragem aparece. A diferença entre quem tem coragem e quem não tem, não é o medo. Quem não tem coragem se trava frente aos medos que vive na atividade empresarial. Quem tem coragem enfrenta os seus próprios medos.
Portanto, pode perguntar para um ator de teatro, quando ele vai encenar a peça, se nos primeiros 5 minutos ele não está com medo. Não interessa se você está ou não está com medo, vai com medo mesmo, porque o bônus que você vai ter dos resultados que virão do teu empreendimento vão compensar esse medinho que você sente. Na hora que você está colocando a aeronave dentro do hangar, você diz assim, não se esqueça de você. Por quê? Fundamental. A gente na atividade empresarial, muita gente que não empresaria pensa que você trabalha menos. Você trabalha mais, então você tem que trabalhar em alguma coisa que você gosta. Mas aí você tem que equilibrar a sua vida. Sua vida emocional, sua vida intelectual, sua vida cultural, sua vida amorosa, seu preparo físico. Ou seja, quando você equilibra tudo isso, você tem muito mais felicidade. Não deixa a empresa ser só o centro da sua vida. Algumas vezes eu cometi esse erro e a gente paga um preço caro. Então você tem que buscar equilibrar os diversos fatores da sua vida: emocional, racional, espiritual, intelectual, cultural. E assim você vive uma vida mais feliz sendo empresário. Namura, obrigado mais uma vez. Sigo eu aqui aprendendo muito contigo. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez a gente conversar. E agora com o filhote maravilhoso que você colocou aqui, fruto desses anos todos. E obrigado por nos levar nesse voo panorâmico, por suas ideias, frutos de uma experiência larga, profissional na administração de ideias e de pessoas, como a gente aprendeu. Espero que você tenha aproveitado para encher o tanque do seu avião existencial e esteja pronto para levantar o seu voo. Um abraço, a gente se vê no próximo Agora é com Abranches.